Você começou a fazer terapia com toda a animação e viu muitos resultados e depois a sua terapia travou? O que fazer quando acontece isso? Eu sou Daniela Provedel, psicóloga clínica e orientadora de carreira, e esse vídeo é para conversar com você sobre esse processo de paralisia da terapia depois do momento inicial. Depois de enfrentar as primeiras barreiras de procurar um psicólogo e começar uma terapia, existem algumas tarefas iniciais para que essa terapia comece a se desenvolver. A primeira é se vincular ao terapeuta, é acontecer um aprofundamento e uma confiança nesse vínculo terapêutico. Na sequência, você vai contar a sua história, falar sobre sua queixa e aos poucos vocês vão construir um diagnóstico sobre a sua demanda manifesta e latente. Manifesta é a queixa que você apresenta quando você chega na terapia. E latente é a queixa que está por trás, na base da sua queixa manifesta. Muito mais profunda, que às vezes você nem desconfia que ela existe. E é nesse momento da terapia que aos poucos você começa a contar para o terapeuta coisas que você não contou nem para você mesmo. Então, aos poucos vocês começam a desenvolver essa pesquisa profunda em parceria e vão descobrindo como é a sua energia psíquica, as suas crenças, como você se defende das angústias, as suas repetições, os seus medos, a sua história, como a sua história tornou quem você é hoje e o que você fez com ela. Freud comparava esse início do processo com um jogo de xadrez, em que você tem as regras essenciais, mas você nunca sabe o que vai acontecer, é sempre uma surpresa. Outra investigação que precisa ser aprofundada nesse momento é a dimensão simbólica do paciente. As suas relações, o lugar em que ele ocupa socialmente, na família, suas trocas simbólicas dentro dessas relações, que é mais ou menos uma espécie de posicionamento na vida que esse paciente possui. Quando respondemos essas perguntas iniciais, fica um pouco mais claro nessa fase qual a sua queixa e por que ela existe. Basicamente, é o porquê e o que acontece com você. E aí então que a gente começa uma nova fase da psicoterapia, que eu costumo chamar de platô, que é uma fase um pouco menos excitante, menos reconfortante do que esse comecinho, e que costuma dar uma impressão, às vezes, de paralisia ou travamento. Agora que eu já sei o que acontece comigo e por que acontece, o grande desafio terapêutico é saber como modificar isso que acontece comigo. E essa é a fase em que existem os maiores desafios do processo psicoterapêutico. Porque geralmente o que precisa ser mudado é realmente algo de muito estrutural, que demorou uma vida inteira para ser construído. Então é muito importante ter paciência, o terapeuta e o paciente terem bastante paciência nessa fase. Porque é exatamente nessa fase que é o momento de desconstruir os seus padrões mais rígidos e cristalizados. Nesse momento é muito comum questionar o terapeuta, questionar o processo terapêutico e ter vontade de interromper a terapia. É um momento em que cada vez que você frequenta a sala do seu terapeuta, você tem que se deparar com essas questões tão profundas e difíceis de serem desconstruídas. É um momento em que você tem que olhar para a sua própria repetição, para as suas próprias dificuldades e entender que é você que vai precisar resolvê-las. Com apoio, com parceria, com compreensão, mas é você. A responsabilidade é sua. Por exemplo, uma pessoa que já sofreu por amor e depois se fechou para novos relacionamentos, na terapia pode começar a reviver seus traumas, entender o que aconteceu, a sua responsabilidade, a responsabilidade do outro, mas mesmo assim ainda estar fechado ou fechada e não conseguir se abrir. E às vezes, bem nesse momento é que existe a sensação de, poxa, já entendi o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo me abrir, eu ainda tenho medo. Então, de novo, esse é o momento em que existe um risco de culpabilizar o processo terapêutico pela sua paralisia. Ou casos de procrastinação, ou o caso, por exemplo, dessa pessoa que tinha medo de se envolver, mas aí começou a se envolver e teve uma decepção, e aí fica com raiva de ter se aberto depois do processo terapêutico, né? Vai falar pro terapeuta, poxa, me abri, agora me machuquei, né? Depois de eu ter me aberto,
Mas é exatamente essa a proposta da terapia. Inclusive para desmobilizar defesas e se abrir para relações com um contato menos defendido. E o preço para ter um contato menos defendido é o risco da dor, mas também é o benefício rico e maravilhoso da conexão humana. Nesse momento de decepção, ou de sentimento de fragilidade ou de impotência, é muito importante continuar frequentando a sua terapia. É comum um sentimento de culpa, vergonha de si mesmo ou do próprio terapeuta, mas é aí que você deve persistir. É aprofundando o compromisso que você tem com você mesma através do seu terapeuta, através inclusive desse sentimento de culpa ou de vergonha, ou de mistério ou de impotência, que você vai construir novos caminhos para os padrões já existentes. É claro que nesse momento você também deve ficar atento se tem outros fenômenos acontecendo. O que pode acontecer, por exemplo, é um esgotamento da relação terapêutica, porque as relações terapêuticas se esgotam também. Às vezes aquela troca humana empobrece ou não faz mais sentido, ou aquela abordagem terapêutica não faz mais sentido para você. Então, nem sempre é uma resistência ou a terapia travou. Às vezes realmente é um esgotamento. Mas o que é muito importante nesse momento? Que você converse com o seu terapeuta. Por quê? Os sentimentos que você tem em relação à terapia são um material importante clínico para a própria terapia. O que você sente em relação ao terapeuta e em relação à própria terapia precisa ser trabalhado, porque ele é uma amostra das suas relações com o mundo e com você mesmo. Então, se nesse momento você percebe que é um momento de fechamento de ciclo ou encerrar a terapia, faça primeiro uma investigação se você não está apenas frustrado com uma expectativa de que a terapia era algo mágico. Se você realmente confirmar que não é isso, talvez seja o momento de fechar esse ciclo. Mas se você resolver continuar, abra seu coração, abra sua mente, porque essa é a fase mais importante do processo terapêutico. É a fase que realmente passa essa excitação inicial de grandes descobertas, de conforto, que você realmente vai enfrentar o que precisa ser enfrentado e mudar os seus padrões. Mas o mais importante é que isso é feito em parceria, com acolhimento, com verdade. E é na relação terapêutica que isso é possível. E juntos vocês vão construir saídas secretas para os labirintos da alma. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe, me acompanhe nas redes sociais e até o próximo vídeo. Um beijo para você!